A dúvida de João Batista, paz do Senhor Jesus. No nosso encontro com Deus de hoje, nós vamos falar sobre o momento em que João estava preso e ele teve uma dúvida a respeito de Jesus. Vamos lá, para o começo de tudo. João, ele veio para anunciar o caminho do Salvador, né? Ele foi aquele de quem o profeta falou que viria para preparar o caminho de Jesus. E agora ele estava preso porque havia ido contra os poderosos, né? Denunciando seus erros, seus crimes. E por conta disso foi condenado à morte. Só que quando ele está na prisão, ele ouve falar dos milagres de Jesus, ele ouve falar, ele ouve a fama, né, de Jesus, e ele tem uma dúvida. E que dúvida era essa? Se a missão dele estava cumprida. Porque como ele veio para preparar o caminho do Salvador, ele queria ter certeza se encerrava ali mesmo o propósito para o qual ele nasceu. E ele manda perguntar o seguinte para Jesus: Tu és aquele que havia de vir, que nós estávamos esperando, aquele a quem eu tinha que preparar o caminho? Ou será que temos que esperar por outro? E o interessante é que o próprio João havia batizado Jesus e tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus. Mas agora, dentro do cárcere, ele tem essa dúvida, né? E é muito interessante, porque muitas vezes na nossa vida, mesmo diante de muitos sinais, de muitas maravilhas, ainda assim nós duvidamos daquilo que presenciamos. É natural do ser humano. E quando os discípulos chegam perto de Jesus e fazem essa pergunta, João quer saber se tu é mesmo aquele que nós estávamos esperando ou se temos que esperar por outro. Porque também João sabia que se não fosse, a missão dele não estaria cumprida e não tinha chegado ainda a hora de ele morrer. Mas enfim, Jesus responde da seguinte forma para os discípulos que vão fazer a pergunta. Olha, diz a João que aonde eu estou, o cego enxerga, o leproso fica limpo, o surdo ouve, aquele que está possuído por demônios fica liberto, o morto ressuscita e aos pobres é anunciado a salvação. E aí os discípulos vão até João, né, para poder dar a resposta que Jesus trouxe. Imagina João recebendo essa resposta. Imagina os discípulos chegando lá no cárcere, né, na prisão, e dizendo: Olha, João, aonde Jesus está, acontecem milagres e acontecem maravilhas em grandes proporções. Não é apenas um cego, cegos são curados. Não é apenas um morto que ressuscita, são vários, né? E aí João ali tendo a certeza de que a sua missão tinha chegado. A sua missão tinha chegado ao fim e ele tinha concluído o propósito para o qual ele nasceu. João não estava preocupado porque ia morrer, porque ele entendia que ele nasceu com um propósito e a morte é o fim, né, de todos, a morte física, claro. É o fim de todos aqueles que nascem. Mas João queria ter a certeza de que ele tinha cumprido a sua missão, a missão para a qual ele havia nascido. E nós precisamos também buscar em Deus o propósito para o qual nós nascemos. E é claro que a Bíblia diz que o propósito é glorificar ao nome do Senhor, mas de que modo? De que modo nós seremos usados para que essa glória seja manifesta, né? O apóstolo Paulo diz que se comamos ou bebamos, que façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, tem pessoas que Deus faz ser grande profissionalmente para que a sua glória seja manifesta. Tem outros que passam por enfermidades gravíssimas, né?
e através daquilo ali a glória de Deus é manifesta. Então, na vida de cada um, Deus ele tem um trabalhar diferente. E esse trabalhar é mediante a nossa condição, né, de suportar. Porque às vezes nós não conseguimos suportar o peso da outra pessoa, assim como também a outra pessoa não tem condições de suportar o nosso peso. Então, cada um de nós tem um limite, cada um de nós tem uma resistência. E Deus, ele nos conhece, além daquilo que nós mesmos conhecemos sobre nós. E mediante esse conhecimento que ele tem sobre as nossas vidas, ele manifesta o seu poder. Não foi diferente na vida dos que vieram antes de nós. Também foi feito dessa maneira. E João, ele recebe testemunho de Jesus ainda nesse texto de Mateus 11, quando os discípulos de João saem, Jesus ele diz: olha, nascido de mulher, não houve outro como João. Ele é maior que todos. Mas no reino de Deus, o menor ainda é maior que João. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer o seguinte, que ainda que alguém seja grande aqui na terra, se comparado ao reino celestial, não é nada. Por quê? Porque o reino celestial é maior que tudo. E é esse que nos aguarda. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não teme o que vai lhe acontecer aqui nessa terra. Por quê? Porque ele sabe que aqui é só um breve momento, é só um pouquinho de tempo. Mas que a eternidade nos aguarda, e essa eternidade, sim, é muito maior do que qualquer coisa que possamos viver. Imagine o homem da terra mais honrado, mais glorificado, mais exaltado, mais cheio de dons e de talentos, isso falando a respeito daquilo que é o reino de Deus aqui na terra. Imagine o quão grande ele seja aqui, quando se trata do reino celestial, não é nada. Porque tudo isso some diante da perfeição que é a eternidade que nós iremos viver com Deus. Então, que nós venhamos, assim como João, nos momentos de dificuldade da nossa vida, perguntar a Deus se o nosso propósito já está cumprido, se aquilo ali é só a conclusão de algo ou se ainda há coisas para nós vivermos e fazermos diante daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, né? E Deus, ele vai nos dar resposta, assim como Jesus, ele deu resposta. E que respostas são essas? São os sinais que seguem os que creem. Jesus disse que quando ele estava em algum lugar, então muitas coisas aconteciam, milagres, maravilhas, extraordinários, inumeráveis. Essa é, no caso, a resposta de Deus para nós. Que quando Deus está em algo, tudo acontece de forma diferente. Quando Deus está em algo, tudo acontece de forma grandiosa. Quando Deus está em algo, tudo é extraordinário, inexplicável. Então não adianta dizer que Deus está se não se vê através de sinais, né?
Então, que vocês possam ficar nessa tarde com essa palavra, que Deus continue nos abençoando e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?